E aí, tudo bem, pessoal? Eu assisti a série Gantz e assisti alguns otakus que são fãs do anime, que são fãs da série, e eu conheci o Gantz pelo filme, né? Que o seu roteiro em si é muito bem estruturado, muito bem organizado, muito bem feito, em uma temática hollywoodiana. A série, ela tem um pouco de diferença do anime, né? Mas a série em si, o seu roteiro, é, é um roteiro, vamos dizer assim, que é um roteiro meio sem pé sem cabeça, meio mal feito, porém, nas partes finais da série do Gantz, você vê o tempo inteiro o cara tendo alucinação, o cara tendo delírio, né? O cara tendo desejo sexual muito forte desde do começo, né? E até esse desejo sexual se aprofunda na parte final da história. Isso faz com que ele acabe maltratando as pessoas, né? E usando as pessoas. E além de tudo isso, né? A gente descobre que o ator principal talvez seja um esquizoafetivo, né? Que até aquele mendigo que ele vê é ele mesmo, né? Tem até o King Drácula lá, que tem um cara que fica dando risada o tempo inteiro, que é ele, né? Talvez aquele ali possa ser esquizofrenia. Quem realmente tem esquizofrenia sempre acaba vendo um cheiro de enxofre, um velho com enxofre, faz alguma associação que é a baixa estima deles, né? Eles têm um delírio visual baseado na estima, né? Pelo que eu já conversei com alguns conhecidos meus que têm distúrbio de esquizofrenia, né? E aí na série Gantz, né? O personagem existem dois personagens. Um personagem que notoriamente é um cara totalmente perdido, sem objetivo, sem foco, uh, errado, um cara atormentado. Você vê, como fala, um cara tomado por desejo sexual, né? E basicamente isso representa como fala, a juventude, o erro da juventude como fala, pelas suas questões sexuais ou até os seus traumas, né? Além disso, né, tem uma moça, né, que ela corta os pulsos na história, que ela acaba morando com um cara lá, acaba sendo até o bichinho do cara porque a mãe dela não dá valor para ela, e ela vai até na casa dela, tem uma outra pessoa na casa dela, né? Isso é uma coisa também meio sem sentido, né? Que finge ser ela, né? E ela acaba convivendo com o cara e você percebe que ela tem uma dificuldade muito grande de lidar e entender com as pessoas. Ela, como falam, é uma pessoa muito apegada, ela sofre assédio por um cachorro, ela sofre um assédio por vários caras, e você vê que ela é bem problemática e ela precisa o tempo inteiro de explicação, de ajuda, de entendimento. E aí a gente percebe que ela tem um déficit de atenção, ela sofre, como fala, por uma desorientação, né? Ah, profunda, né? E ela, como eu posso dizer para você, ela aceita circunstâncias horríveis, né? E ela, eu não sei se ela, como fala, sofreu um trauma muito profundo ou ela é esquizofrênica, né? Tem um amigo do personagem principal, que é um cara alto com cabelo comprido, que ele é o personagem principal da outra história, porque ele é o mocinho, né? Ele é um cara, como fala, tímido, inseguro, problemático, que perdeu seus pais, que tem que cuidar do seu irmão e que se inspira no amiguinho dele, que se tornou um adolescente que simplesmente está sendo dominado pelo desejo do sexo, e talvez ele tenha um transtorno bipolar e esquizofrênico, e ele fica sozinho dentro do apartamento dele, e ele tem 16 anos de idade. Isso é muito horrível pro crescimento e amadurecimento dele, né? Tanto que ele vê as pessoas como objetos, né? Talvez a mãe até colocou ele no apartamento por medo dele, né? Ou talvez ele é um filho bastardo, a gente não sabe, né? E
E aí o que acontece? Esse outro garoto, né? A gente percebe que ele se submete a muita coisa, depois ele começa a pegar muita fúria, porque ele realmente conseguiu ter liberdade na história Guns, né? Que é aquele personagem ruim, né? E, e aí o que acontece? Como eu posso dizer pra vocês aqui? Ele esse outro personagem de cabelo comprido, né, que ele faz até o anime da Netflix, ele é uma pessoa que está tentando superar os problemas dele, o medo dele, ele tem o irmãozinho dele, porém não tem só esse enredo, tem essa história, tem outros dois personagens que realmente são garotos problemáticos que cometem crime. Um é um psicopata passivo e o outro é um psicopata ativo. O passivo talvez possa ser esquizofrênico e ele tenha múltiplas personalidades. O outro talvez seja psicopata. Existe o Guns em si, é uma construção, né, da história da vida das pessoas e o problema da vida. A história é muito maior do que um personagem e do bem e do mal. É de uma sociedade, é de um problema, é de uma problematicidade, né? Tanto que existe uma profundidade muito grande nos personagens, mas não existe uma profundidade na construção do roteiro, né? Mas essa falta de objetividade dessa construção, e eu tô aqui 6 minutos para falar de um personagem do outro, e são muitos outros personagens, muitas outras construções, e como fala, o anime ele até se encerra, né, com a perca de todas as pessoas que o Guns, que o monstro lá que eu esqueci, que é o problemático, né, tem o cabelo curto, tenta ressuscitar todo mundo, né, no anime, né, termina ele lá sozinho lá no último segundo, né, na frente do metrô, né, vocês não vão entender esse final, né, vocês precisam assistir tudo para entender isso, né. Me desculpem, toda a construção da história, toda a construção de enredo está totalmente voltada para os personagens. Então, é muito mais você sentar e analisar personagem por personagem, escolha por escolha, ação por ação, do que a própria história e enredo. A história e o enredo do Guns, ela tenta imitar a realidade, então ela é vazia e sem sentido, né? E a história do Guns valoriza muito mais o personagem em si, né? Então isso acaba gerando um enredo vazio e fraco se você não entender que aquilo ali é um questionamento sobre a estrutura social, né? Até mesmo eu fiz um vídeo falando sobre o psicopata americano, né? O psicopata americano, o problema não é ele ser psicopata. O problema é que a sociedade ela não se importa nada além do materialismo. Essa é a crítica do psicopata americano. Esse é o final do psicopata, mas o psicopata americano tem um mega do enredo e o personagem ele gratifica o arco do enredo. Mas o Guns não. O Guns ele não tem um arco, né? A falta de arco é o arco do Guns. São os personagens e o seu medo do Guns. E o anime Guns, ele é um Big Brother da vida real, em uma situação exagerada das pessoas. E aí vem até a questão, se o Guns ele veio antes dos Jogos Mortais, o Guns é um marco do filmes, desenhos, animes de terror. Mas se ele veio depois dos Jogos Mortais, ele é uma cópia, né? E o Guns em si é uma estrutura muito mal construída, valorizando extremamente a estrutura social e individual, né? Então é até muito legal, é muito legal. Me desculpem aí se eu errei aqui na construção da argumentação. Eu estou falando mal do Guns, mas eu acabo fazendo a mesma coisa nos meus vídeos, né? Mas o que eu queria entender, explicar, o que eu queria que vocês entendessem é isso. Que existe uma construção fortíssima dos personagens, eu estava narrando os personagens, não narrei todos, cada personagem tem uma construção extremamente complexa, e o enredo da história não é importante. No filme do Netflix é realmente importante e é muito bem feito, mas é por uma questão audiovisual, não é por uma questão intelectual. E o Guns é muito mais uma engenharia social, é muito mais um estudo, é muito mais Freud do que
o anime da Netflix, né? E ele entra tanto no espectro freudiano que o Gans, você não vai entender se você não souber cartaz, ego, recalque, complexo de Édipo, aparelho psíquico, pulsões, transferência. Se você não entender a profundidade, a qualificação das ferramentas freudianas, você não vai entender a série Gans, né? Mas basicamente todo anime, todo desenho, todo filme é Freud, querendo ou não, né? Todos estão sempre no, como fala, na cartaz, né, do seu Édipo, né? E além da cartaz do seu Édipo, quem não se encaixa na cartaz do seu Édipo está sempre ocupando o outro, e aí vem para a psicose, né? Falei para vocês, pessoal.